Senhor me chamou mais a atenção para o livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 40. Lucas 9, a partir do versículo 40. É o mesmo que está escrito lá em Marcos 5, a partir do 21. A Bíblia vai dizer que nós estamos aqui diante de um pedido. Eu acredito que nesta noite, você entrou na presença do Senhor para adorá-lo. Mas possivelmente, você também tem aí um pedido. E aqui nessa tradução ela vai dizer, o pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa. Eu quero que os irmãos mantenham a Bíblia aberta e pode se assentar. Amém? Nós estamos vindo de uma trajetória, queridos, de uma série de pregações, onde tem sido dito aqui neste altar, tem sido aqui dentro deste templo, de que Deus pode. E às vezes quando você olha esse tema dessa forma, Deus pode, fica parecendo algo óbvio, mas Deus pode. Mas essa noite eu quero te chamar a atenção que muitas das vezes quando você está dentro das agruras da sua vida, dentro de uma situação que muitas vezes pode parecer irreversíveis, dentro de uma situação que pode parecer impossível, dentro de uma condição humana onde a tua mão não alcança, é necessário dizer para você o óbvio. Deus pode. E Ele vai fazer. A Bíblia vai dizer, e eu queria te apresentar rapidamente aqui. Jairo. Me chamou a atenção, eu gostaria de dizer as atribuições de Jairo para você. Jairo, ele é presidente da Assembleia. Ele interpreta a lei. A decisão sobre questões legais, elas oriundam de Jairo. A administração da justiça é de Jairo. A bênção dos casamentos, decretos de divórcio, a direção do culto na sinagoga, a seleção daqueles que deveriam liderar a oração, a leitura, as escrituras, as pregações. Tudo isso são atribuições de Jairo. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jairo ouvi dizer que Jesus atracou na praia, quando Jesus desce do barco, nada disso importava. A única coisa que importava para a vida de Jairo era se despir de quem ele era, de onde a mão dele não alcançou, e se prostrar diante dos pés de Jesus. E me chamou a atenção aqui, queridos, que se prostrar aos pés de Jesus significa vir para pertinho de Jesus. Eu posso imaginar a multidão que acompanhava Jesus, vendo um homem tão influente se prostrar aos pés de Jesus. Essa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer, trouxe você que também está nesta live para ouvir, que independente das circunstâncias,
circunstâncias que te rodeiam, independente da sua falta de capacidade humana, o Senhor está aqui e hoje Ele parou para ouvir o teu pedido. E a Bíblia vai dizer que Jairo se prostra aos pés de Jesus. Ele suplica. Súplica significa que não é um pedido comum. É algo insistente. É algo por socorro. Jairo está aqui neste momento intercedendo por sua filha. Talvez um homem tão influente, talvez um homem tão poderoso, outras oportunidades ele já tinha dito, ele já tinha falado com alguém, talvez cuidados já teriam sido tomados, providências, mas ele entendeu que a única forma de ele ser abençoado só poderia vir de Jesus. E muitas das vezes, queridos, o óbvio nos trai, porque é tão óbvio gritar por socorro para Jesus. É tão óbvio interceder por alguém da tua casa. É tão óbvio você fazer uma petição para Jesus tão pertinho dessa forma. Mas como eu estou te dizendo, as agruras da vida, elas vão te impedir de muitas vezes enxergar o óbvio. Mas nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para te dizer que a promessa liberada sobre a tua vida, liberada sobre a tua casa, liberada sobre o teu ministério, ainda está de pé. Há esperança para este pedido que você está colocando diante do Senhor nesta noite. E aí, a Bíblia vai dizer que Jesus possivelmente observa aquela cena. Jesus se condói do pedido de um pai, se levanta ali daquelas condições de Jairo, e a Bíblia diz que Jesus segue com Jairo. E aí começam os dois a caminharem. E Jairo está ali, entre um misto de desespero e um misto de colocar a fé em prática. Mas quando ele começa a seguir com Jesus, eu acredito que o desespero, ele começa a dar lugar para a fé. Porque aonde Jesus está, as coisas começam a serem transformadas. Mas a Bíblia vai dizer, queridos, e aí eu achei isso interessante, uma história dentro da outra, que quando chega no capítulo aqui 9 ainda, a partir do versículo 43, a Bíblia vai dizer que há um hiato, tem uma pausa, a multidão está apertando, Jesus está seguindo com Jairo, ali há um alvoroço. E de repente Jesus começa a sentir que dele saiu virtude e começa a procurar aonde foi que aconteceu esse milagre aqui. E uma coisa interessante, queridos, Jesus para resolver esse episódio. Eu posso imaginar como é que ficou a cabeça de Jairo naquele momento. Ele vinha seguindo com Jesus, mas agora ele precisa parar, e a partir daquele momento, a urgência de Jairo tem que aguardar. Muitas das vezes na tua caminhada, você começa a seguir com Jesus, porque você tem urgência. Mas chega no momento da trajetória que algo ali acontece e é uma necessidade de você parar e aguardar por Jesus. Talvez fosse outro e não tivesse ali já uma visão de que algo iria acontecer, ele podia ter dito: mas eu disse que a minha filha estava enferma gravemente, ele não poderia ter parado aqui agora, a multidão está o apertando, e agora o que vai ser? E aí Jairo não, ele não diz nada.
expectativa do que Jesus irá fazer. Nesta noite eu estou te convidando, queridos, a observar a caminhada com Jesus. Vai ter momentos de expectativa de que, e agora? O que Jesus irá fazer? E aí a Bíblia diz que Jairo já não é um pai ali afoito e desesperado. Ele já se prostrou, ele já orou, ele já suplicou, ele já conseguiu a atitude de Jesus. Olhar para ele, ele já conseguiu trazer a visão de Jesus para ele, mas ele precisa agora entender que Jesus está ali resolvendo uma outra situação. E aí ele passa de desesperado para um mero espectador dos milagres de Jesus. Possivelmente em algum momento isso já deve ter acontecido na tua vida. Que você está ali caminhando com Jesus, vindo correndo e acreditando que o milagre vai acontecer. Existe uma urgência, existe uma necessidade, mas de repente parece que a coisa para de andar, parece que a coisa parou de acontecer. Mas eu vim te trazer hoje uma palavra da parte de Deus. Jesus ainda está aqui. E Jairo, ele para e fica numa expectativa. Ele não foi embora. Ele não saiu do culto. Ele não saiu do meio da multidão. Ele não deixou de vir para o culto. Ele continuou ali, mesmo sendo intercessor, mesmo tendo urgência o caso dele. E ele agora começa a observar Jesus sendo testificado na vida daquela mulher. Alguns poderiam dizer: olha, Jesus se distraiu, esqueceu de Jairo. A urgência de Jairo acabou quando a mulher do fluxo de sangue entrou. Mas Jesus, queridos, aquele que nós estamos invocando aqui nesta noite, é aquele que resolve assuntos pendentes antigos, e é aquele que resolve assuntos de urgência agora também. Ele não se deixou alheio à necessidade daquela mulher. É uma mulher sofrendo há 12 anos. E uma criança de 12 anos sofrendo. É um encontro do novo e do velho. E Jesus ali. E Jairo numa expectativa. Queridos, que nesta noite nós não saiamos da expectativa que o céu tem para nós. Porque se você sair da expectativa que o céu tem para você, poderá ser que você nem vai presenciar o milagre que Jesus está operando, e nem vai poder ver o milagre que o Senhor vai fazer dentro da tua vida. E eu posso imaginar, né? Um homem importante aguardando Jesus. E aí nós vamos ver que a fé de Jairo, ela foi aumentada ao extremo. Porque agora ela tem que parar e aguardar. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção aqui, pastor? Jairo não tirou os olhos de Jesus. Ele ficou o tempo todo acompanhando todo o movimento ali de Jesus. Ele ficou participando ali. Ele não saiu do meio, ele continuou. Ele ficou ali para ver até onde ia aquela situação. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite? Não saia do meio. Continue participando. Ainda que o milagre esteja sendo operado na vida de outras pessoas. Mas testifique o poder de Deus aí pertinho de você. E a Bíblia vai dizer que ele fica do versículo 43
ao versículo 47, aguardando Jesus incluir uma pessoa que estava excluída da sociedade, de volta ao convívio da sociedade, pelo poder de Deus. Você está entendendo o que o Senhor está falando com você nesta noite? Algumas pessoas vão ser inseridas na presença do Senhor, e muitas das vezes pode ser através da tua vida. São pessoas que estão à margem da sociedade, mas que quando Jesus está, alguma coisa sempre, todavia, entretanto, acontece. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus termina ali com aquela mulher, ele diz assim para ela no versículo 48. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você. Vai em paz. Jairo permitiu que Jesus fosse um propagador de milagres na vida de uma pessoa que estava excluída da sociedade. Às vezes pecamos, viu, queridos, quando não permitimos que Jesus possa se fazer presente na vida de alguém que está excluído. Porque não existe pecadinho, não existe pecadão. Todos somos pecadores em busca da graça e da misericórdia de Deus. E eu acredito que foi isso que Jairo entendeu. Ele não se prostrou aos pés de Jesus como um da sinagoga. Ele se prostrou como alguém que acreditava no poder transformador de Jesus. Humildemente, ele se prostrou aos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus não se distraiu acerca da urgência de Jairo. Jesus não se distraiu acerca da tua urgência. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus retoma, Jairo está ali aguardando. E novamente eles retornam à caminhada. Jairo e Jesus. Vem o pessimista e diz assim: ei, Jairo, não incomodes mais o mestre. A sua filha morreu. Quantas pessoas têm chegado para você e ter dito: seguir Jesus? Para quê? Acabou. Não precisa orar. Não precisa pedir. Eu vou lá fazer o quê? Eu tinha tanta urgência. Eu tinha tanta necessidade. Mas o que motivou aqui Lázaro, queridos, foi o início de tudo. Quando ele se prostrou. Porque quando você se prostra aos pés de Jesus, quando você fica ali juntinho dele, é inadmissível que você não acredite que algo ele vai fazer. E aí eu posso entender que Jairo olha para Jesus, né? Jesus fala assim: ei, olha para mim. Jairo, olha para mim. Não olha para eles, não. Não ouçam essas vozes exteriores, não. Olha para mim. Aquilo que te motivou a me buscar. Olha para mim.
Queridos, muitas das vezes temos olhado para tanta coisa, temos olhado para tantos comentários, mas porque para mim aconteceu assim. Se eu fosse você, eu não fazia assim. Se fosse meu, eu já tinha resolvido assim. Se eu tiver que falar o que eu penso. Queridos, a sua motivação é Jesus. Fixa o olho nele. Não sai daí não, fica aí. Mas está vazio, mas eu vou lá. Eu preciso fazer a diferença. Porque se eu entrar no lar, a minha situação não for modificada, eu serei modificado. Porque se Jairo fosse outro, ele teria saído fora quando Jesus começou a atender a mulher. Mas não, os olhos de Jairo estavam fitos em Jesus. Desde a hora que ele atracou o barquinho lá, desde quando ele desceu do barco, a multidão que encontrou Jesus estava alegre. O coração de Jairo estava triste, mas ele acreditou que encontrando com Jesus, algo iria acontecer. Como já foi dito aqui nesta noite, você rompeu todas as barreiras e veio aqui e se encontrou com Jesus. E eu penso que agora você deve estar aí, confabulando coisas na sua mente, enquanto você ouve essa história. Porque essa história foi deixada exatamente para que você compare a sua situação com essa. Eu me vejo muitas das vezes em Jairo. Quantas das vezes somos intercessores e às vezes a gente vê a coisa acontecer lá e não vê acontecer cá. Mas nesta noite Jesus está dizendo para mim e para você: não temas, crê somente. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: olha, vocês que estão tumultuando, fica aí. Só vai aqui para a casa de Jairo aqueles que creem na promessa. Só vai para a casa de Jairo aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso. Aquele que, como está escrito em Lucas 1:37, que para Deus nada é impossível. É esse que está aqui nesta noite. E ele diz: não tenha medo, apenas creia. Tendo chegado à casa de Jairo. Você já viu esse mesmo ocorrido na casa de Zaqueu? Quando Jesus chega na casa, o que acontece, queridos? Quando Jesus chega na casa, sucede coisas. A Bíblia vai dizer que ali o cenário era de dor, o cenário é de desespero, o cenário é de inquietação, o cenário é de desaprovação. Mas quando Jesus entra na casa, alguma coisa acontece. O Senhor Jesus veio aqui para te dizer que Ele está aqui e Ele vai entrar na tua casa. Talvez você possa dizer: mas irmã Karina, a minha impossibilidade não é uma filha doente, mas eu tenho um parente, um amigo, eu tenho uma questão, eu tenho uma situação, eu tenho algo que me impossibilita. A minha impossibilidade, ela ultrapassou as minhas possibilidades. Não consigo resolver, mas se eu fizer, alguém vai dizer. Mas se eu fizer assim, alguém pode falar. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: tape os teus ouvidos para as vozes exteriores e ouça tão somente
aí, Jesus entra na casa. O cenário da casa tudo é perdido, é impossível, acabou a esperança. A Bíblia fala que a esperança jamais, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. E nós já vamos aqui finalizar, queridos. O tema dessa pregação é impossível, mas Deus pode. Mas há um requisito aqui, queridos. Se prostre aos pés de Jesus. Se prostre aos pés de Jesus. Se prostre aos pés de Jesus. Porque quando você se prostra aos pés de Jesus, você se despe de si mesmo, você fica humilde, transparente, você mostra para Ele quem você é, e Ele passa a monitorar a tua vida da forma como você está, e Ele começa a transformação. Aquilo que não está de acordo, aquele ambiente vai sair, porque aonde Deus está, o mal não resiste. E a Bíblia vai dizer que ele entra na casa. Mas antes de entrar na casa, ele tinha dito: ei, Jairo, persevera, mantenha-se firme, não desista. Fez uma campanha de 7 quartas-feiras do impossível. Faz mais. Fica aqui. Não sai daqui. Ainda se tiver você, esses bancos, a porta aberta, fica aqui. Porque este lugar é chamado casa de oração. E os olhos do Senhor estão postos sobre este lugar. Queridos, eu fico imaginando se Jairo tivesse ouvido as vozes exteriores. Onde é que ele estava agora? Mas ele resolveu olhar para Jesus. E aí ele diz, quando Jesus entrou, ele diz: procura pela garota. O pessoal que está dentro da casa vai rir. E veio lá da quarta-feira, né? E já está, ó, cheia de Deus. É isso aí. Você tem que entrar dentro daquele lugar nessa expectativa. Você vai colocar em prática tudo que você ouviu aqui. Você vai dizer: Senhor, eu estou indo naquele lugar. A minha força não alcança, a minha capacidade não alcança. Mas o Senhor disse lá nessa noite que Deus pode, que Jesus está aqui, pertinho de mim. Espírito Santo da verdade está aqui do outro lado me orientando. Então eu vou entrar e Jesus vai fazer morada dentro deste lugar. E quando ele acha a garota, ele manda chamar. E ele diz para ela: por que vocês acham que ela morreu? Ela dorme. Tem uma expectativa aqui também, viu, queridos? Morte para Jesus é vida eterna. Então, ainda que houvesse morte nesse episódio, nada estaria perdido. Porque com Jesus nunca nada estará perdido. Deus pode. Eu confio. Impossibilidades, incapacidades, aquilo que não é possível, não resistem ao poder de Deus. Mas para isso você precisa se prostrar aos pés de Jesus. E Ele chama a garota, manda ela se levantar. Essa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: se você está vivendo uma situação parecida,
não exatamente igual, parecida, onde a sua condição humana já acabou, mas que você perdeu o controle, seus recursos já acabaram, você não consegue gerir mais nada. Eu quero te convidar a um encorajamento da parte de Deus. Se você veio hoje pela primeira vez, que você retorne na semana que vem. Se você já está aí na quarta, quinta, continua. Não saia. Porque o Senhor pode e Ele vai fazer. Mas há uma necessidade de você interagir com Ele. Houve uma necessidade de Jairo interagir com Jesus. Há uma necessidade de você interagir com Ele também. E eu quero finalizar dizendo, queridos, que quando você toma essa atitude de se prostrar aos pés de Jesus, aquela angústia, aquela falta de condições que você tinha, ela para e deixa de existir. Porque você, a partir deste momento, é uma pessoa aonde será uma referência. Porque todos vão olhar para você e vão dizer: ei, conheço aquele, como já foi dito aqui, que suplicou pela ajuda de Jesus. E ele não pestanejou em auxiliar. As coisas estão complicadas. Elas podem até estar. Parece que na batalha da vida você só perde. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: se proste aos pés de Jesus. E as palmas são para Jesus.